E essa palavra é no livro de Romanos. Romanos, capítulo 9. Eu ia falar apenas no capítulo 10. Mas quando eu comecei a ler o capítulo 10, e eu entendi que o capítulo 10 é fluxo do 9. Ou seja, o capítulo 9 é que faz todo o enredo para acontecer o capítulo 10. Então o capítulo 10 é o desfecho do capítulo 9. É por isso que nós vamos começar com o capítulo 9 de Romanos. E para começar, eu coloquei aqui algumas imagens. Na verdade, a imagem em si não quer dizer uma realidade, é apenas uma ilustração, imagens ilustrativas do que parece-se ou daquilo que pode informar alguma coisa nesse sentido. E esse texto de Romanos, capítulo 9, ele tem títulos. Isso depende da Bíblia. Nós temos por volta de 21 Bíblias diferentes no Brasil, 21 Bíblias, 21 traduções diferentes no Brasil. E eu li algumas traduções, não li bastante, mas li algumas, e olhei várias traduções nesse texto. E aí eu até coloquei algumas coisas. Eu coloquei digamos que o tema principal, que é a escolha soberana de Deus. Então essa escolha soberana de Deus foi o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje, nesse capítulo 9 e capítulo 10. E um segundo tema, Paulo lamenta a incredulidade dos judeus. Então essas duas coisas importantes: a escolha soberana de Deus. Que é a escolha soberana de Deus? Para o ser humano, para nós. E de acordo com o que Paulo coloca, ele estava explicando a escolha de Deus em determinadas coisas. E essas determinadas coisas, porque quando se fala de escolha soberana de Deus, nós poderíamos falar ou abranger um monte de coisas ou várias outras coisas definidas. Mas Paulo faz alguns argumentos com respeito à escolha de Deus. A escolha de Deus, a escolha soberana de Deus em determinadas coisas que são importantes para nós, ou em como nós fomos escolhidos, ou como nós devemos nos ater para nos prevenir quanto à escolha que Deus fez e que muitas vezes nós nem entendemos que Ele fez e que não tem como sair fora daquilo que Ele determinou. E Paulo lamenta a incredulidade dos judeus, é porque Paulo estava fazendo esses dois textos baseado no que Deus escolheu e em como os judeus estavam incrédulos e não aceitando o novo direcionamento de Deus, que incluía os gentios. Então esse texto do capítulo 9 também é um reflexo do capítulo 5 de Romanos, porque o capítulo 5 de Romanos, ele trata sobre a queda do homem, a ascensão do homem, o pecado em si e como se livra do pecado, em como as pessoas estão amarradas e como Deus vem para desatar o homem e como Deus transiciona esse homem e inclui os gentios. Nós aqui brasileiros, de qualquer nação fora de Israel, nesse projeto. Então vem desse capítulo 5. E aí claro que segue o capítulo 7, 8 e o 8. Ele trata também sobre essa visão de que Deus, através do Espírito Santo, abriu as portas para que todos aqueles que estavam longe pudessem chegar perto. Longe, no caso, somos nós. Porque o único que fazia parte desse mover eram os judeus. Os filhos de Abraão, Isaque e Jacó e os seus descendentes. Essas eram as pessoas que tinham o direito de entrar no céu, o direito de desfrutar das coisas de Deus até Jesus chegar. Quando Jesus chega, muda tudo e começa um novo processo, e é disso que nós vamos falar alguma coisa nesse texto que nós escolhemos aqui do capítulo 9. E aí, esses são os temas, né? Aqui são alguns temas que algumas Bíblias colocam. São vários temas, mas eu escolhi aqui apenas 9 temas dentre os 21 textos diferentes ou versões diferentes. A escolha soberana de Deus. A outra,
tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. A escolha soberana de Deus está muito mais ligado à nova versão internacional, um tipo de versão. E essa outra de Paulo é da Bíblia corrigida, de uma versão muito antiga, de 1870. Paulo e a incredulidade dos judeus é da Bíblia Ara, que também já é um pouco mais nova, mas também faz parte disso. A soberania de Deus. Esse tema é escolhido dessa Bíblia chamada MZNVI, que é uma Bíblia que não foi escrito a priori no Brasil e depois foi traduzida para o brasileiro através da NVI. Paulo e a incredulidade dos judeus também é dessa versão Ara. A tristeza de Paulo por Israel é da atualizada 21, desculpa. Deus e seu povo, são duas versões que tem esse tema, tanto a NAA, que é essa Bíblia aqui, que eu estou com ela aqui, e a outra versão é a NTL, que é a Bíblia atualizada. Paulo lamenta a incredulidade dos judeus, que é tradução brasileira. É uma das mais novas traduções que nós temos aqui no Brasil. E Deus escolhe Israel. Então, o que nós vamos comentar hoje nessa pregação está falando sobre essas 8 ideias que estão incluso nesses temas aqui. A tristeza de Paulo sobre a incredulidade, sobre a soberania de Deus, sobre Deus e uma lida com o seu povo. Paulo lamenta que os judeus ainda estão na incredulidade e que Deus escolhe Israel. Está falando sobre a escolha. Deus escolheu Israel, mas também Deus escolheu os gentios. Quando se fala de gentios, nós estamos falando de toda a população mundial, exceto os judeus. Com exceção dos judeus, Deus escolhe todo mundo. Mas que tipo de escolha é essa? É o que nós vamos ver hoje aqui nesta pregação. E aqui eu tenho os primeiros versículos de Romanos capítulo 1, capítulo 9, versículo 1 a seguir. E acredito que está aqui, exatamente. Eu coloquei essa figura aí, e essa figura aqui é o retrato mais próximo do que tenha sido o apóstolo Paulo. Paulo era mais ou menos parecido com essa ideia aqui, de acordo com os escritores, com os teólogos. Estudei alguns teólogos, digamos que todos eles, o mais próximo seria isso aqui. Então encontrei uma imagem do mais próximo que tinha daquilo que dizem os teólogos como ele era. Romanos 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor aos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então aqui nós temos uma introdução, Paulo falando sobre a escolha que Deus escolheu e que foi testemunha, e que os israelitas foram escolhidos, foram adotados como filhos, e que havia uma aliança, e que ele mesmo gostaria de ser amaldiçoado só para proteger o povo de Israel, mas se ele fosse amaldiçoado, também não salvaria os seus irmãos. Então Paulo está comentando a partir daí. E aí a gente vai para o versículo 6 a seguir. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são israelitas são de Israel. Paulo vai fazendo as conjecturas. Fique bem atento. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Veja só que ele está dizendo: nem todos que são de Israel são israelitas, e nem todos os que são
filhos de Abraão, nem todos os que são descendência de Abraão, de fato, todos são filhos. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Veja o que é que Paulo está falando? Sobre descendência, sobre caminho, sobre quem é filho, ou quem se legitima, os que se legitimam. Vamos fazendo de conta aqui, ó. No caso, nós temos aqui bastante gente, mas cada um tem um pai biológico, e todos nós aceitamos Jesus, glória a Deus por isso. Então todos nós nos filiamos a Jesus, e nós, nesse aspecto, quando você aceita Jesus, você se filia, nesse aspecto, de fato, você passa a ser descendência, torna-se filho adotivo. Então nesse momento, somos adotados e deixamos de ser apenas, digamos que, um agregado comum, mas se legitima em filho, passa a se tornar filho de Deus. Paulo então está fazendo essa organização teológica, essa organização mental, para que o povo, para que os irmãos entendessem o que é que ele estava dizendo. E continua, versículo 9: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, deu um de Isaque, nosso pai. 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Veja que Paulo não vai parar de falar sobre o assunto escolha, eleição, escolha, porque o assunto do capítulo 9, capítulo 10, ele vai traçando isso para a gente entender. E se você prestar bastante atenção, você vai ter muitas convicções. Assim que terminar esse culto, você vai dizer: entendi um negócio muito sério para a minha vida. Continuando aqui, o versículo 12: foi-lhe dito a ela, e aqui até eu coloquei um subtema aqui, promessas. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Do que é que eles estavam falando? Estavam falando de Esaú e Jacó. Este era o assunto: o maior servirá ao menor. Estava falando de Esaú e Jacó. Beleza, então vamos lá. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ele está fazendo aqui uma conjectura e um ajuste da compreensão, que não depende de quem quer, não depende de A ou B, depende de Deus. Deus faz escolhas, e Deus elege. E aí estava dizendo assim, ó: vai nascer dois camaradas, Esaú e Jacó. Jacó nasce depois, porque funciona o seguinte, para quem não entende muito bem, na época era assim: o filho mais velho, o primogênito, é que virava o líder da casa, e não importa o que fizesse, o líder será o primogênito. O primogênito pegava toda a herança, tudo, 100% de tudo, e administrava tudo. É assim que funcionava na época. E aí sai essa profecia dizendo: o mais velho não vai liderar a herança, quem vai tomar conta da herança é o mais novo. E é por isso que a gente não se chama assim: olha, nós somos da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Ninguém fala Abraão, Isaque e Esaú. Não temos nada a ver com Esaú, mas com Jacó, porque foi dado a promessa para Jacó. Então vamos lá. O outro ponto aqui, eu coloquei como subtema disso aqui também: compaixão. Porque diz a escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei,
para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. E aí esse aqui merece um pouquinho mais de tempo de comentário, porque quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito, estava lá Faraó. E Faraó foi endurecido o coração. Moisés chegava lá e dizia assim: libera o povo para que a gente possa sair livre da escravidão e ir embora, libera os escravos e a gente vai servir ao Senhor e vamos embora do Egito. Quem é que vai perder escravos? O povo de Israel era mais ou menos uma multidão de em torno de 3 milhões de pessoas. Mas os escravos mesmo, homens fortes, eram em torno de mais ou menos 900 mil, quase 1 milhão, 900 mil escravos. Agora pensa uma pessoa que tem escravo, 900 mil escravos, vai deixar embora de graça? Aí vinha aquela primeira praga, acontecia a praga, e o povo de Israel, ou melhor, o faraó, entrava num desespero e dizia para ele: tá bom, eu libero vocês podem ir, tá. Antes de ele sair da porta, não vai, não vou liberar. E assim foi. Quando é que foi a libertação completa? Na última praga. Quando foi a última praga? Qual foi a última praga? Foram várias pragas. Fora a praga das rãs, da água que virou sangue, os gafanhotos, um monte. Vai falando aí, quais são as pragas? A água virou sangue e tal. Muitas pragas. E qual foi a última praga? A morte de todo primogênito, de todo filho mais velho. Agora você pensa uma cidade, não sei se o Egito na época tinha por volta de talvez 10 milhões de pessoas, mas pensa em toda casa tem um luto, porque toda casa tem uma pessoa mais velha, um irmão, uma irmã mais velha, e morreu o filho mais velho de toda a casa dos egípcios. Toda casa tinha um velório. Aí quando morreu, aí ele entendeu que o trem era pesado e liberou o povo. Mas durante todas as pragas, quando acontecia a primeira praga, ele, não, pode ir embora, tá. Aí o coração dele endurecia de novo. E ele, não vou liberar. E assim foi acontecendo. É esse o texto que nós estamos vendo aqui. Que ele endurece a quem quer e compadece-se de quem quer. Ele endureceu o coração de Faraó para fazer muitos milagres, para que o mundo todo conhecesse da época. E quando eles saíram do Egito, iam viajando pelos países, e quando chegavam naquele país, as pessoas de todos os países já sabiam de todas as pragas que aconteceram, e como Deus tirou ele, e como Deus matou Faraó, e matou todo mundo, e os soldados, tudo que aconteceu, as notícias correram para todos os países. Então o povo de Israel ia saindo, e todo mundo respeitava, tinha medo deles, e abria caminho, porque sabia que Deus Todo-Poderoso estava com eles. Não sei se já aconteceu com você, mas assim, se não aconteceu, ore para que aconteça. Quando alguém está endemoniado, você chega, o demônio fica apavorado, porque sabe que vai sair. É assim que acontece. Esses são fatos que já aconteceram dezenas, centenas de vezes. De chegar e o demônio apavora, porque sabe que vai sair. Ele tem medo da glória de Deus. E você representa a glória de Deus. É o que representava o povo de Israel quando saíram do Egito. Eles representavam Deus, a glória de Deus. Então as pessoas tinham medo deles, e por isso que eles tiveram muitas guerras, porque muitas pessoas mesmo assim não queriam perder. Tinha as guerras, mas eles foram vencendo todas as guerras por 40 anos, e depois foram colonizados na terra que estão até hoje, ali no Oriente Médio. Lugar que
Se você quiser ir passear lá, é só acreditar, porque dinheiro vai aparecer para quem crê. Teve gente que perdeu de falar glória a Deus e tomar posse, né, para ir para Israel. Então vamos lá. O outro ponto aqui é a soberania divina. E na soberania divina, versículo 19 diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Portanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o olheiro o poder sobre o barro, ou o direito sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. O que é que Deus está falando? Que nós estamos falando aqui sobre escolha. O assunto nosso aqui é a escolha de Deus, a soberania de Deus, é a incredulidade dos israelitas. E aqui está dizendo: o olheiro tem poder sobre o barro ou não tem? Ele pega o barro, ele faz o que ele quiser com o barro. O barro não pode gritar com o olheiro ou dizer assim: me solta, não quero ser feito desse jeito. Não tem nenhum poder. Quem manda no barro é o olheiro. E é isso que o texto, Paulo vai trazendo, todo o contexto aqui que nós começamos no versículo 1, ele vai canalizando para o assunto que nós vamos ver para fechar essa mensagem, sobre a soberania de Deus, sobre o que Deus espera de nós. E aqui está dizendo: quem tem poder sobre o barro é o olheiro. Porque ele vai mostrar ali mais lá na frente, onde nós vamos ver, que os israelitas não estavam entendendo isso, não estavam aceitando isso, não estavam concordando com o que Paulo estava dizendo, que Deus é soberano em todas as coisas, e que não precisa da minha concessão, da sua concessão, para ele fazer o que ele quiser fazer. Ele vai fazer, porque ele é Deus, e ele escolhe, ele é soberano o suficiente, ele é poderoso o suficiente para escolher, porque ele está acima das nossas ou dos nossos questionamentos. Eu e você podemos questionar muitas coisas, mas não podemos decidir nada, porque quem decide é Deus, com respeito à soberania, com respeito à escolha, com respeito ao chamado divino. E aqui nós temos aqui o versículo 24. De quem é que Paulo falava sobre todo esse processo? Ele aborda Egito, ele aborda a escolha de Deus, ele aborda a questão de endurecer o coração, não endurecer o coração. Deus, e Paulo está mostrando aqui que ele falava de quem? Ele falava de nós. Ele estava falando de nós. Ou seja, Paulo estava dizendo: é sobre nós este assunto. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo estava dizendo: não só entre os judeus nascidos de Abraão, mas entre os gentios, que somos nós, eu e você. Então nós fazemos parte do que Paulo disse. Essa galera faz parte, ou seja, nós fazemos parte do que ele estava trazendo naquele dia. Paulo estava esparramando, abrindo, expandindo o evangelho, porque nesse momento, até esse momento, os judeus entendiam que a pregação era para eles e não para os outros povos das outras nações. E Paulo estava dizendo: a pregação do evangelho é para todo mundo, não é só para vocês. Não é só para vocês, é para todo mundo. E é por isso que nós estamos aqui e nos preparando para morar no céu, para reinar com Cristo no milênio. Você acredita que o milênio pode acontecer quando muitos de nós ainda estaremos vivos?
Pode acontecer. Não existe assim um negócio fechado dizendo que o arrebatamento da igreja acontece para todo mundo e depois todo mundo volta para começar o milênio. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer, mas a terra vai continuar, o povo vivendo na terra. Aí o milênio acontece e a multidão continua vivendo na terra. Qual que é a diferença? A diferença é que hoje, no sistema que nós estamos vivendo hoje, o tempo de vida é de 80 anos. Quem passa disso, diz o salmista, enfado e canseira. Mas para viver bem até uns 60, 70 ainda dá para viver bem. Porque depois começa a arrastar para tudo quanto é lado, né? Fica mais difícil. Eu já estou quase desse jeito. Mas o milênio, ele vai acontecer o seguinte, mais ou menos nessa transição aí começa o milênio. E o milênio, para quem estiver na terra, começa um novo processo. Eu não sei como vai acontecer o processo de, digamos que de purificação, de limpeza ou de alimentação, mas vai acontecer um processo porque as pessoas vão começar a viver 900 anos. Essa vai ser a média de idade, entre 800 e 900 anos. E há um texto na Bíblia que diz que quem morrer cedo, precocemente, vai morrer com 100 anos, no milênio. Agora já pensou? Ou você vai para o arrebatamento, ou fará parte do milênio. O que você escolhe? Ir no arrebatamento e voltar para o milênio. Essa é a minha escolha. Agora, se puder ser atendido, beleza. Se não puder, que continuemos aqui. Mas com Jesus, 100% Jesus. 100% Jesus, amém? 100% Jesus. Versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Porque até aquele momento que Isaías escreve, era só os judeus que tinham o direito de ter relacionamento com Deus, de conversar, de servir, de ler a Bíblia, que eram as leis, e de obedecer a lei e de ser abençoado por Deus. Esse era algo exclusivo dos judeus. Quando Jesus vem e morre na cruz, Paulo estava dizendo, mudou tudo. Agora não é só os judeus, agora é para todo mundo que quiser, a porta está aberta. Todos que quiserem morar no céu, é só aceitar Jesus, porque agora a porta está aberta para todo mundo. E é essa mudança que nos fascina, que deixa realmente algo maravilhoso no nosso coração, sabendo que fomos chamados para viver o melhor de Deus. E aí, partindo para o fechamento, já para a parte final deste capítulo 9, versículo 26. Isso sucederá no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Primeiro era, os gentios todos, vocês não são meu povo. Paulo está dizendo, aí nesse lugar eles serão chamados filhos do Deus vivo. Entenderam? Antes nenhum de nós tínhamos nenhum direito. Agora Paulo está dizendo, agora você tem direito. 27. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. O que é que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, olha, vai haver um momento em que as coisas vão complicar e que vai ser um fechamento de cerco tão grande que muitos vão se perder. Mas os remanescentes é que serão salvos. Ele já estava falando sobre a grande tribulação, sobre o processo final em que nós estamos talvez vivendo, ou próximo, ou já acontecendo a grande tribulação, ou começando a grande tribulação. Se bem que tem uma diferença, né? A grande tribulação ele começa, mas com 3 anos de paz, 3 anos e meio de paz, e depois que quebra o acordo de paz, aí que vem a batalha ferrenha contra todo mundo, que é que o anticristo vai fazer. Aí, versículo 28, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra.
E como antes disse a Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. O que é que Paulo está dizendo? Nesse texto ele está dizendo, se o Senhor dos exércitos não tivesse nos dado descendência, ou não tivesse tido misericórdia de nós, já não seríamos mais nada. O nosso destino teria sido como de Sodoma e Gomorra. Qual foi o destino de Sodoma e Gomorra? Fogo e enxofre caiu, destruiu a cidade e virou o Mar Morto. O lugar que está o Mar Morto era onde ficavam as duas cidades, Sodoma e Gomorra, e mais outras 5 pequenas cidades, uma delas era Zoar. Bom, ali foram destruídos tudo por causa do fogo, e Paulo está dizendo isso. Por que Paulo está falando isso? Ele está explicando sobre a escolha de Deus, sobre a misericórdia de Deus e sobre a rebeldia dos judeus. E ele não começa explicando isso aqui agora, ele começa explicando desde o versículo capítulo 5, quando ele fala de todos os tipos de iniquidade e pecado. E no capítulo 6 também ele coloca sobre a coisa de como Deus transiciona, como Deus liberta, como Deus salva, como Deus espera que todos aqueles que são de Jesus encontrem Deus, encontrem o Pai. No caso, no capítulo 6 do versículo 23, fala muito claramente isso. Aí continuando aqui, justiça e fé, versículo 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nele não será confundido. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está jogando para ele, dizendo o seguinte, eu vou simplificar o texto para você, porque aí é claro que é um exame que você pode fazer hermenêutico com muito mais destaque, mas ele está dizendo, Jesus veio, morreu na cruz, esteve entre nós, e vocês não deram a mínima. Esse texto está dizendo isso, é a forma de Paulo dizer para eles de que Deus escolheu, Deus chamou, Deus mostrou tudo, a obra da graça, da misericórdia, a lei, mas eles o que? Vocês judeus tropeçaram na pedra que ele colocou. Quem era a pedra preciosa que ele colocou? Jesus, vocês tropeçaram nele. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Aí continuando aqui, o zelo de Deus. Deus tem um zelo muito especial por todos nós. Romanos 10, de 1 a 21, a seguir, diz assim, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então Paulo está explicando para ele, desde o primeiro versículo do capítulo 9, falando para ele assim: existe uma escolha, e vocês não estão entendendo, vocês não entenderam a escolha, e eu quero refazer tudo isso para vocês, os passos, para que vocês entendam a escolha que vocês fizeram. Vocês tinham chance de escolher a coisa certa, mas vocês não escolheram. E Paulo está então fazendo toda essa alegação aqui com eles aqui, de que o fim da lei é Cristo, ou seja, toda a lei que veio desde Moisés, tudo isso é para chegar a Cristo. E quando chegou a Cristo, vocês não entenderam nada, não quiseram, não aceitaram, rejeitaram e ainda crucificaram o Cristo que veio para salvar todos vocês. E vocês não entenderam nada disso. É por isso que
uma das Bíblias coloca a tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus, porque eles não entenderam o propósito, o projeto. Aí eu coloquei aqui como uma ideia do texto, destes versículos, a confissão. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Paulo começa a fechar a questão aqui. Paulo então está dizendo, tudo isso que está dizendo, olha, não diga quem subiu ao céu, mas quem desceu do céu, não diga quem descerá ao abismo, mas quem vai trazer os que estão do inferno agora para a vida. É isso que vocês precisam pensar. Paulo estava explicando tudo isso e dizendo para eles, a saber, se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é Rei, é Deus, é Senhor, e crê de todo o coração, então você será salvo. Mas você precisa crer e confessar. Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e é isso que vocês precisam fazer, mas vocês não estão nem aí para Jesus. Era a discussão de Paulo explicando para eles. E aí eu venho aqui no versículo 10, sem destinação. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Uma vez que você acredita de fato em Jesus, não há confusão, não há desnorteamento, você tem muita garantia do que você creu, do que você não creu, porque não há diferença entre judeu e grego, no caso aqui, entre judeu e sueco, porque eu coloquei aqui a vestimenta sueca de antigamente. Não há diferença entre judeu e grego, ou seja, judeus e gentios. Uma outra versão diz isso, né? Não há diferença entre judeus e gentios, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Sabem por quê? Porque para os judeus é assim, nós somos uma elite, e Deus não pode sair de perto de nós e envolver com essa galera, com essa ralé. Eles pensavam assim. Inclusive os fariseus iam orar, e Jesus mostrou essa oração, dizendo, ó Pai, Senhor do céu, eu não sou como os demais pecadores, nem tampouco como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu sou isso, aquele. Ele fez toda a oração bonita lá. E o pecador publicano, o que é fariseu e publicano? Fariseu é uma pessoa que entende tudo da lei, estudioso, e que veste muito bem, adequadamente, e que é muito religioso, dizimista, ofertante, ora, jejua 2 vezes por semana, conforme a oração dele, é tudo certinho. E o publicano era um camarada pecador, era cobrador de imposto, era gente que não tinha conhecimento bíblico, não tinha nenhum ritmo de ler, de orar, de buscar a Deus, nada disso. E aí Jesus conta essa parábola para dizer para eles, olha, quem é que desceu justificado dessa oração? O fariseu que fez uma oração de vaidade, de orgulho, ou o publicano que se encurvou e disse, tem misericórdia de mim porque sou pecador? Quem é que desceu de lá perdoado? O publicano, porque é humilde. E é esse o texto que Paulo está dizendo, porque não há diferença entre judeu e gentio, ou grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O importante não é se é rico, é pobre, se é judeu, se não é judeu, não importa se tem estudo, se não tem estudo, desde que invoque o Senhor. A Bíblia diz que é isso que Ele espera, que nós invoquemos o nome do Senhor, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E partindo para o
fechamento. Um chamado para todos. Paulo então fecha 2 capítulos para fechar um assunto. Um chamado para todos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não depende do quanto endurece ou do quanto não endurece o coração, no caso como fez com o faraó, mas depende do quanto nós estamos flexíveis em ouvir a voz de Deus. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja aqui que o texto agora chamou todos nós para o mesmo pacote. Eu e você, todos nós, para o mesmo pacote. Agora Paulo está dizendo, está aqui a situação que eu comecei no capítulo 9, versículo 1, e aqui eu estou fechando para vocês. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como eles vão crer naquilo de quem eles nem sabem que foram pregados? E como eles ouvirão se não há quem pregue para eles? Aí ele vai com algo que é uma flecha para mim e para você. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de salvação, ou boas novas de salvação. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Veja que existe aqui algo assim muito sério para mim e para você, porque está dizendo, como pregarão se não forem enviados? Ou seja, eu e você precisamos ser enviados para pregar. E a pergunta é, você está sendo enviado para pregar onde? Para quem ainda não é crente, onde? Onde você tem ido pregar? No vizinho da direita, da esquerda, para o colega de trabalho, para o outro bairro? Onde você está indo pregar? Porque está dizendo, e como pregarão se não forem enviados? Inclusive nós temos aqui um projeto de envio para pregar, que é a Casa de Paz, Casa de Milagres e as células. E você pode escolher uma das coisas para você fazer, porque está aqui o texto com uma exigência para todos nós. E aí continua aqui, mas nem todos têm obedecido ao chamado e ao envio, que Paulo está dizendo. Nem todos obedecem, mas a obediência é para os filhos, para aqueles que entenderam o chamado de Deus. Se ele entendeu o chamado de Deus, então ele vai obedecer. Meu convite a você é que você entenda e obedeça e pregue o evangelho para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. Você vai dizer, mas eu não vou falar, fulano não vai me ouvir. Mesmo que ele questione, mas pregue, porque a Bíblia está dizendo que ai daquele que não pregar o evangelho. E eu nem vou ler esse texto, mas talvez em um outro momento eu leio e falo sobre esse assunto. E aí, encerrando, ser encontrado. Tudo o que Deus espera é que ele seja encontrado por alguém. Mas como é que Deus será encontrado por alguém se ninguém mostra onde ele está? Deus está em algum lugar, Deus está em algum lugar, mas a pessoa que não conhece Deus não tem a mínima noção de onde vai encontrá-lo. Ontem nós ouvimos um testemunho de uma irmã muito interessante. Ela não conhecia nada de Deus, e o movimento aconteceu e vai daqui, vai dali, até que ela fez uma campanha de 7 semanas numa igreja, depois foi na outra, aí mudou de cidade. Quando estava numa outra cidade, foi numa igreja, e quando estava lá ouvindo, travou tudo, ela não conseguiu aceitar Jesus, não conseguiu sair do lugar. Foi de novo a mesma coisa, depois foi de novo, e não estava conseguindo nada. Aí alguém que estava do lado dela perguntou, como eu faço para aceitar esse Jesus? Aí a pessoa, não, eu te levo lá. Pronto, destravou a vida dela. Alguém tem que pegar pela mão. Tem gente que já ouviu muito, mas não tem ninguém que os pegue pela mão. Você tem coragem de pegar alguém pela mão e levar até Jesus e ajudar a caminhar?
De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir. Alguém vai dizer, mas eu já falei, já ouvi uma vez. Talvez tenha que ouvir 2, 3, 4, 5, 6. Faraó ouviu 10 vezes para poder quebrar a fortaleza que estava no coração dele. 10 vezes. E não foi ouvir palavras, ele ouviu pancada, pragas e pragas, que bateu forte na vida dele, na casa dele, na família dele, no país inteiro, e depois na própria casa, morrendo seu filho primogênito. E muitas vezes as palavras têm que continuar sendo ditas. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo que sim. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ouviram. Mas muitas vezes nós não queremos falar uma segunda, uma terceira vez. Tem gente que fala uma vez, já zanga para falar a segunda. É assim. Se alguém pergunta uma coisa, ô fulano, onde você deixou o negócio aqui? Deixei em tal lugar. De onde foi mesmo? Já falei que foi nesse lugar. Não quer falar uma segunda vez? Será que está todos os crentes estressados que não quer pregar uma segunda vez? Para quem já falou uma vez, 2 vezes, não quer falar a terceira? Parece que o estresse da casa, da família, parece que é o estresse espiritual, que ele zanga com alguma coisa, não quer pregar o evangelho. Versículo 19. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz a Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. É o que aconteceu naqueles dias. O povo de Israel estava atordoado, porque Deus começou a abençoar os gentios e salvar os gentios e construir igreja em várias cidades, e os judeus ficaram muito apavorados, muito aborrecidos. Houve muita demanda, nós encontramos isso na Bíblia aos montes. A perseguição que eles fizeram contra Jesus, depois contra o apóstolo Paulo e contra todos os demais da igreja. Eles estavam perseguindo, porque eles estavam perdendo, por causa desta guerra que Paulo está explicando aqui. E Paulo está fazendo aqui um fechamento da explicação. Versículo 20. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, ou os que não perguntavam por mim. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ele encerra um texto de uma forma triste, dizendo: olha, eu sempre estendendo as mãos para vocês, e vocês são rebeldes e contradizentes, não me escutam. E eu espero que isso não seja o nosso caso, que o nosso caso seria assim: IBN Renovo, vocês ouviram Deus e vamos para cima ganhar uma para Jesus. Sejam diferentes, sejam pregadores da boa nova, pregue a mensagem, pregue a palavra, pregue Jesus para as pessoas. Ajude as pessoas a mudarem a vida delas, porque quando nós pregamos o evangelho, muda a vida das pessoas, e Deus abençoe ainda mais a nossa vida, porque nós estamos fazendo a obra de Deus e com alegria. Eu quero convidar você para orar comigo agora.